Foi uma época tumultuada. Havia um grande número de sociedades secretas. De 1888 até 1920, centenas de sociedades secretas foram formadas e transformadas e geraram subgrupos ainda mais secretos. Alguns eram perigosamente nacionalistas, como a Mão Negra, responsável pelo assassinato do arquiduque austríaco. A Sociedade Mão Negra foi também responsável pela Primeira Guerra Mundial. Muitas sociedades secretas eram racistas. Compartilhavam as ideias de Liebenfels, que acreditava que os arianos eram deuses. Ele também acreditava que os judeus eram literalmente filhos do diabo. Os 30 anos que antecederam a formação da Sociedade Vril foram marcados por uma estranha combinação de solidariedade racial e ocultismo. A magia e o ocultismo dominavam o pensamento de praticamente todas as classes da sociedade no final do século XIX. Entre todos os místicos da época, os escritos de uma pessoa podem ter sido a origem desse frenesi fenomenal em torno do ocultismo. Madame Helena Petrovna Blavatsky. Eu diria que Blavatsky forneceu a estrutura metafísica que possibilitou reunir as vastas e várias correntes da sabedoria antiga em um sistema coerente. Blavatsky fundou a Sociedade Teosófica em 1875 e se transformou numa referência no campo do ocultismo. Com o passar dos anos, suas pesquisas e conhecimentos ganharam grande crédito. Ela viajou pelo mundo todo por razões espirituais. Madame Blavatsky escreveu vários livros, mas um particularmente influente foi A Doutrina Secreta. Ela escreveu A Doutrina Secreta com o conhecimento que adquiriu na Índia e no Tibete. Ela afirmou que recebeu seus ensinamentos através de mensagens secretas de Mahatmas nos Himalaias. Esse livro revolucionário, escrito em 1885, fez o que nenhum outro havia feito. Combinou ciência com religião. De repente veio a ciência de Darwin, destruiu a possibilidade de religião e Blavatsky dizia: você pode acreditar na evolução e ser religioso porque funciona. É assim que funciona, sabe? Infelizmente, muitos acreditam que seus escritos eram antissemitas e alimentavam os ideais da sociedade vril. A doutrina secreta tinha uma visão extremamente racista. Alguns acham que o livro indicava que pessoas da raça semítica não haviam evoluído como os arianos, mas Madame Blavatsky falava da raça raiz ariana, termo que derivou do indo-iraniano significando nobre. Segundo sua teoria, a raça raiz ariana foi a que evoluiu da raça dos Atlantes. A deturpação de ariano levou à ideia de raça superior. Os arianos de Blavatsky não eram os mesmos da raça ariana de Hitler do século XX, mas alguns estudiosos discordam. A doutrina secreta claramente tinha tons antissemitas e racistas. Este é o perigo de deixar escapar verdades de alto nível, porque elas podem ser mal interpretadas. A doutrina secreta tratava de ciência e religião, de um estudo esotérico da evolução, não de uma lição sobre raça. Mas os aspectos raciais, obviamente, agradaram muito aos nazistas. O mundo sentiu os péssimos efeitos de deturpar o conhecimento sagrado e pervertê-lo para atender objetivos pessoais. No início da Sociedade Vril, os ensinamentos de Blavatsky eram mais populares na Alemanha do que em qualquer outro lugar do mundo. Com certeza foi o pensamento alemão mais influente, realmente foi. Foi outro livro mal entendido do século XIX. Assim como The Common Race, ele foi deturpado para apoiar as muitas filosofias racistas que cresciam na Europa. Em 1918 era chegada a hora de formar a Sociedade Vril e de buscar o poder maior. Vril. A Sociedade Vril via este poder como uma espécie de petróleo metafísico. Os alemães precisavam disso, porque a Alemanha, como sabemos, não tinha reservas de combustíveis fósseis. Tinham um método de criação de combustíveis sintéticos, mas precisavam de outras fontes de energia. Então, além dos métodos secretos para encontrar esta energia, eles começaram uma busca física pelo tão importante vril. Onde?
Bem, eles seguiram os passos de Blavatsky para o Tibete. Para o Tibete? Tibete. Karl Haushofer, membro da Sociedade Vril, organizou viagens para o Tibete no início de 1923. A missão? Contatar os antepassados dos arianos nas cidades do sopé dos Himalaias. Eles seriam certamente os guardiões do Vril. Na terceira viagem, estavam medindo os crânios dos tibetanos, convencidos de que eles eram ancestrais dos arianos. No fim, Hitler criou uma organização nazista para rastrear as origens da raça ariana, a Nenerbe, que significa herança ancestral. Eles gastaram mais dinheiro nisto do que os Estados Unidos com a bomba atômica. O equivalente a 20 bilhões de dólares em valores atuais. E isso num trabalho que, francamente, não produziu resultado concreto. E no final, os alemães foram embora. Mas mesmo não tendo encontrado o Vril, os alemães tiraram uma coisa muito importante da cultura tibetana. Uma coisa que Madame Blavatsky havia poetizado no livro A Doutrina Secreta. Em seus princípios místicos está a chave mestra que abre as portas de toda a ciência, tanto física quanto espiritual. Como Madame Blavatsky poderia saber que esta figura mística se tornaria o símbolo do ódio? Muitos membros da Sociedade Vril eram satanistas conscientes. Esses homens pérfidos usavam um monograma, a suástica. Sua ressonância mística era de grande interesse para a Sociedade Vril, e em 1920 os nazistas haviam virtualmente se apropriado dela. Mas na Ásia, a suástica era símbolo de sorte e fortuna há muitas eras. O fato é que hoje as pessoas se esquecem que antes de se tornar o símbolo sinistro da Alemanha nazista, a suástica era encontrada em todos os lugares. Era originalmente um símbolo de boa sorte. Adquiriu também um significado muito concreto associado à letra G e, para os maçons, à palavra geometria. O símbolo não representava só a geometria e matemática, mas também estava presente na mitologia nórdica, nos deuses nórdicos. Era o símbolo de Thor. Havia um vilarejo no Canadá chamado Suástica, que tinha um time de hóquei feminino chamado As Suásticas, e que usava a suástica bordada no uniforme com um belo efeito visual. Mas em 1920 ela não era mais um símbolo de paz, porque Hitler havia alterado fisicamente esse símbolo positivo para sempre. Hitler e seus homens fizeram uma coisa estranha, mudaram a direção da suástica. Ela não girava mais para a direita. Seu conceito de suástica teve muita influência. A suástica de Hitler só devia ser vista de maneira que girasse para a esquerda. O caminho da mão esquerda, sinônimo do mal. O caminho da mão esquerda é uma ideia que claramente remete à mitologia romana. Na verdade, em todas as mitologias, os deuses maus estão localizados do lado esquerdo e os bons do lado direito. Esta é a suástica de Hitler em 1920. Ficou rapidamente ligada à cultura nazista e uma variação dela se tornou conhecida como símbolo da Sociedade Vril. É encontrada aqui, no castelo de Wewelsburg, a estranha casa de Himmler, comandante da SS, membro da Sociedade Vril. Ele procurava freneticamente vários meios de vencer a guerra. E, no final, eu acho que isso o deixou louco. Embora, na minha opinião, as sementes da insanidade já existissem nele. Himmler, é claro, provavelmente era o membro mais lunático de toda a cúpula do partido nazista. Ele era místico, era um sonhador. Ele era um fanático por qualquer culto e por qualquer ideia maluca. E era a personificação do mal. Há fotos fascinantes dele e uma que eu nunca entendi. Himmler com sua filha de 12 anos visitando um campo de concentração, um campo de extermínio. Afinal, quem é que levaria a filha de 12 anos para um lugar desses? Um homem doente e obcecado pelo poder. O candidato perfeito para transformar um castelo do século XVI num pesadelo frio. Dentro deste castelo encontramos uma riqueza de símbolos, sinais e coisas ocultas cujos significados apontam para a realização dos sonhos dele.